isto, compungeram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Diácono Luiz, quem que eram essas pessoas? Quem que eram essas pessoas que chegam para Pedro e falam, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Era judeu, e o judeu cria em quê? Em Mamon. Os judeus criam dos filisteus lá, como é que chama lá aquele deus dos filisteus? Dagon. Cria. Eles criam em quem? Em Deus. Mas como que é esse negócio aí? Então, os discípulos estavam ali pregando para os judeus. Lógico, irmãos, que no meio ali tinha alguns que estavam de fora ali, com certeza. Mas a maioria, e é por isso que nós entendemos aqui, né, Luiz? Que faremos, varões irmãos. Por quê, irmãos? Porque eram judeus. Agora eles criam em Deus. Agora eles estão perguntando para Pedro, para os apóstolos: o que nós podemos fazer para alcançar a salvação? O que nós podemos fazer para ser salvo? Aí, irmãos, entra aquela coisinha, sair do padrão religioso e realmente nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão entrando na igreja, saindo da igreja, mas não nasceram de novo, né? Quantas pessoas estão entrando na igreja, saindo da igreja e não estão entendendo ainda o que fazer? E a mensagem está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo anunciado. Mas aí a gente entende uma coisa, presbítero Antônio. Por isso que Jesus, quando olhou para Nicodemos, talvez não fez como alguns de nós faria. Ah, você quer aceitar Jesus? Você quer me aceitar como Senhor da sua vida? Tá bom então. Não. Ele falou: Nicodemos, nasce de novo. Sabe por quê, irmãos? O evangelho, o caminho para servir a Deus, é como a palavra do Senhor fala, é estreito e apertado. Irmão, não vai entrar, ou não vai passar nesse caminho bagagem. Não vai passar nesse caminho, irmãos, alguns entulhos, não passa. Por isso, irmãos, que nós já começamos aqui falando algo muito sério. Imagine, irmãos, Jesus falou: se quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E para mim ter fé? Irmão, ter fé não é só acordar e falar assim: eu tenho fé. Ter fé, irmãos, é nascer de novo e ter a fé que Cristo quer que nós tenhamos. Aquela fé salvífica, aquela fé a qual os irmãos aqui chegaram aonde Deus queria, aonde João o Batista falou: arrependei-vos, raça de víbora, produzir frutos dignos de arrependimento. Aí sim, irmãos, glória a Jesus, estou começando a entender algumas coisas. Opa, eu estou arrependido, Senhor. Agora tem aquela questão: não, Deus é um só. Irmão, Deus é um só, mas o Senhor que salva também é um, e todos precisam se dobrar a esse Senhor que salva. Não é mais, irmão, a gente precisa. E quando eu falo a gente, irmãos, é que a gente muitas vezes está pregando algumas pessoas que estão nos ouvindo aí fora, que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não entendeu o plano da salvação. E é por isso que a igreja precisa, nesses momentos, nesses dias, mais do que nunca, se despertar para isso. Quando o ministro ministra sobre salvação, ele não está só ministrando a cristão aqui dentro da igreja, mas está alcançando pessoas em lugares, em muitos lugares, irmãos. Então, meus amados irmãos, que nós sejamos voz, como eu falei aqui, profética para essa geração, para esse tempo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como, irmãos, não tem como. Todo joelho vai ter que se dobrar, seja aqui, irmão, seja naquele grande dia, naquele grande tribunal. Todo joelho vai ter que se dobrar. Aí Jesus vai falar assim: eu te conheço, você me conhece? Não, se é Jesus, é. Porque quem não conhece Jesus, irmão, quem serviu, desculpa falar assim, mas quem serviu Maria, quem serviu Pedro, quem serviu João, quem serviu São não sei do que, quem serviu não sei o que tem, muitas vezes, irmão, nem conhece Jesus. E muitas vezes, irmão, até muitos cristãos, como eu falei ontem ali para o pastor Bruno, falei, as pessoas estão perdendo a sua característica cristã. Olha o evangelho, presbítero Antônio, muito simples, mas recheado, irmão, de unção e de poder. Eu vejo, irmãos, uma igreja para esse tempo, né, que Deus quer levantar nos dons e nos talentos, como o nosso pastor falou pela manhã. Eu vejo essa igreja, irmão, eu não posso ver outra coisa. Eu falei até para o pastor Bruno, eu falei assim: varão, eu sinceramente, se for para mim ser pastor, para ser pastor, eu quero ser um servo de Deus, eu quero ser um adorador de Deus. É isso que eu quero ser, irmão, cada dia.
Ainda que é que nem eu brinco às vezes, minha voz é só Jesus. Não é que nem eu falo, às vezes chama eu, o presbítero Antônio Ivers Kleber, para louvar, misericórdia. Mas nosso coração queima. O meu coração queima para adorar. Enfim, vamos lá. Então é o que nós precisamos, e que nós precisamos entender mais do que nunca. Não é só ser evangélico. Eu preciso realmente, irmãos, conhecer Jesus para apresentar Jesus às pessoas. Porque senão eu vou cair naquele padrão religioso. Não, irmão, importante você estar na igreja. Meu amigo, importante você ser Jesus e nascer de novo. Por quê? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Uma palavra tão difícil, irmão, de ser ingerida. É ingerida que fala? Digerida hoje em dia. É uma palavra tão difícil. Às vezes fala, arrepende-te, irmão. Arrepende-te, cidadão. Né? Às vezes soa duro. Mas irmãos, que nós precisamos. E disse Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom, aleluia, do Espírito Santo. Então, irmãos, é isso que nós precisamos. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós sabemos, nós entendemos. Porque a gente entende, irmãos, muitas pessoas até estão se baseando e foram levando e trazendo isso por muito tempo. Na época do meu primeiro amor. Não, irmão, então tem alguma coisa errada. A igreja de Éfeso, irmãos. Quem era a igreja de Éfeso? Alguém pode abrir na igreja de Éfeso aí, Apocalipse? Quem que era a igreja de Éfeso, irmão? Quem que era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, irmão, ela batia de frente com aqueles que se dizia ser cristão e não era. A igreja de Éfeso ia de frente, irmãos, ali pregando a palavra. Mas, irmãos, estava como alguns nos dias de hoje. Na época do meu primeiro amor. Irmãos, primeiro que o amor, irmão, nunca acaba. O amor verdadeiro nunca acaba, irmão. Ou a Bíblia está errada. O amor tudo. Você está entendendo? Agora, o que infelizmente, é como a Bíblia fala, a prova vai mostrar tudo isso. O Coríntios vai falar aquela passagem tão maravilhosa que Deus sempre falou comigo em cima daquela passagem. O fogo vai mostrar, filho, quem você é. Se você é ouro, se você é palha. Se for palha, irmão, já viu? É igual Coca-Cola, se agitou, irmão, daqui a pouco, irmão, nem gosto, nem graça tem mais de beber. Você está entendendo? Então o cristão não pode ser assim. Ele tem que ter uma vida, E aonde, irmão, a gente tem que saber o quê? Tem que saber, às vezes a gente fala assim, né? Encontro de casais, como é que fala? Casamento em construção. Casamento assim, casamento assim. Agora tanta coisa para casamento, né? E uma só é necessária. Nascer de novo. Mas enfim, casamento para tanta coisa, encontro disso, encontro daquele, casamento de construção, não sei o que, aquela coisa toda. Aí, por que coloca isso? Porque às vezes precisa tirar o esposo e a esposa daquele ciclo e levar a ter uma outra, vamos dizer assim, um outro ciclo. Ou sair da rotina, vamos colocar aqui melhor dizendo, para todo mundo entender. Tirar um pouco da rotina aquele casamento. Aquela coisa de ir ali, voltar, aquela coisa de ir, amor, tudo bem e tal, tá bom. Não, então tá bom, vai dormir que eu estou cansado. Porque hoje em dia é assim, né? Tudo rápido, tudo corrido. Mas enfim, e às vezes, irmão, a gente não faz isso servindo a Deus. Às vezes nós não fazemos isso se relacionando com Deus. Ontem acabou aquela coisa toda, e eu fiquei maravilhado, estava lá em Campinas já. Aí o irmão chegou e falou assim, pastor, vou ficar aqui um pouco na igreja e tal, estou precisando orar um pouquinho, eu queria orar um pouquinho aqui. Porque, irmão, a gente tem que sair daquela rotina. Você vê, a rotina dos fariseus, dos escribas, onde levou eles? Agora olha Jesus. Jesus falou o que para a mulher? Em todo lugar. Em todo lugar eu vou ter meu cantinho de oração. Em todo lugar eu vou ter o meu encontro com Deus. Em todo lugar, irmãos. Então assim, já viu aquela questão? O camarada, né? Ou a moça casou, né? Começou a namorar, noivou, casou. Recém-namorado, recém-noivado, recém-casado. Qualquer coisinha, irmão, já quer estar de mão dada. Deu uma vacilada, irmão, dá uma bitoca. Aí depois está lá, mexendo no cabelo. Aí, irmão, se passa os anos, 5 anos, 10 anos. Se o casal não entender, irmãos, e não chegar a uma maturidade, sabe o que acontece?
parece que esfriou. Não sei, pastor, não estou amando mais. Porque, irmão, viveu o ciclo e não saiu do ciclo. E nós, como cristãos, irmãos, servindo ao Senhor e nos relacionando com Deus da mesma forma. Por isso, irmão, que eu louvo a Deus pelo de Davi. Davi, irmão, não tinha negócio não. Já viu? É que nem eu comentei com o pastor Bruno. Na sexta-feira, Deus queria me levar para um lugar, mas Deus começou a dar tanta coisa, irmão. E eu querendo brigar com Deus, falei, Jesus, precisa ser didático. E preciso cantar aquela coisa. Fiquei naquela luta, irmão. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, né? Mas enfim, aí, irmãos, a gente vê ali Davi, né? Mais ou menos assim, não, eu sou pastor, estou vestido, trajado como pastor, tenho que falar, tem que ter uma oratória perfeita, aquela coisa toda. Não, irmão. Davi, quando vê a arca entrando pelos muros, irmão, ele já sabe do jeito que ele está, saltando, pulando e dançando. Diz a tradição que ali Asaf foi levantado, porque quando a arca vem vindo ali, que Davi vai saltando, pulando e profetizando aquela coisa, Asaf entra no meio, nos diz a tradição israelita, que Asaf entra no meio, naquele momento ali também começa. Aí Asaf foi levantado como um dos cantores também naquela época. Então, às vezes, irmãos, ou muitas vezes nós vamos precisar sair daquele padrão religioso para ter realmente encontro com Cristo. Olha a vida de Jó, irmãos. Jó tinha uma vida de rotina, toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Deus precisou tirar Jó de uma situação de conforto, levar ele a um desafio, uma luta, uma batalha, para ele realmente ver que era o Senhor. E às vezes, irmãos, se nós não abrirmos nossos olhos para isso, como nós falamos, se por acaso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por quê, irmãos? Na época do meu primeiro amor, como que era a igreja de Éfeso, presbítero Antônio? Ou Sheila, quem achou aí, leia para nós. Quem era a igreja de Éfeso? Quem era a igreja de Éfeso, irmão? E como que nós estamos? Vamos comparar a igreja de Éfeso? Como nós estamos nesses dias? Como que nós estamos? O 2: conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Aleluia. Cadê o outro? Nicolaitas. O 7, né? Quem tem... Não, é o 6. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmão, olha só a qualidade dessa igreja. É coisa boa ou não é? Vamos colocar aqui, irmãos, aos nossos olhos, nós daríamos o quê? Um 10 para essa igreja? Aos meus olhos, irmãos, eu daria um 10 para essa igreja. Mas, irmãos, entra naquilo que nós falou. Eu tive um encontro com a minha esposa, ainda comecei a namorar, dentro de pouco tempo noivamos, casamos, aquela coisa e tal, sei que tem, né? Às vezes, né, tá meio zoadinha aquela coisa, como os outros falam, mas você está lindo, sei que tem. Passou 5 anos, 10 anos, daqui a pouco, irmão, parece que foi se esfriando. Você está entendendo? Aí, a gente só fica muitas vezes naquela rotina, ou muitas vezes olha aquele vídeo e fala, nossa, naquele tempo. É como cristão, muitas vezes, irmão, no meu primeiro amor eu fazia assim, no meu primeiro amor eu não via dificuldade, no meu primeiro amor eu buscava o Senhor, no meu primeiro amor eu orava nas madrugadas, e aí vai indo, irmãos. Só que passa-se os tempos, e os tempos são necessários para mostrar que nós somos. E aí nós chegamos no estágio da igreja de Éfeso, Apocalipse, e no versículo 3 vai começar uma coisinha apenas para essa igreja. Você tem perseverado e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Irmão, pelo amor de Deus. Jaco Luiz, é um 10, varão. Só que o coração, e a sede, e a vontade, evangelista, o presbítero Antônio, de chegar ali naquela pessoa e evangelizar. E aquele zelo, irmão, de olhar as coisas na cara de Deus e falar assim, não, peraí, isso aqui está. Irmão, veja a hora de começar o culto. Talvez como quebrando aquela rotina. Pastor, eu vou ficar um pouquinho para orar na igreja. Então, irmãos,
É isso que Deus requer. E isso, irmãos, requer de cada um de nós entender que quando as coisas começam a esfriar, eu tenho que caçar meu jeito, chorar, arrepender. Senhor, tem misericórdia. Porque parece que a palavra arrependimento, irmão, soa pesado para nós hoje. Eu não sei se nós estamos muito exaltados, nós estamos tão cheios de tanta coisa, porque o Covid parece que não resolveu nada para muitas pessoas. Mas, opa, estou esfriando, peraí, Jesus, eu já sei esse caminho. É que nem eu falei para uma jovem esses dias, quando eu estou começando a ficar um pouco irado, irmão, eu já sei já. Não, estou precisando orar mais, precisando jejuar mais. E aí, irmão, a gente vai pelo caminho, às vezes começa às vezes sem saber o que falar. Daqui a pouco a gente começa ali dando glória a Deus, Senhor, meu coração, o Senhor sonda, conhece. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus vem, aí já começa a dar aquela risada, te conheço, Senhor. O Senhor já está aqui, né? E aí, irmão, entendeu? Aleluia. Por isso que a gente tem que aprender, irmão, a louvar a Deus, adorar a Deus. Adorar a Deus. Hoje é um dia das mães, né? Quantos filhos não quebram algumas tradições e rotinas para homenagear suas mães? E o nosso pai, irmão, que diz: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas todavia eu nunca me esquecerei. Mas enfim, vamos.